E aí, meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Dizem que em tempo de quaresma, os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. Quaresma maldita. Padre Duarte andava apressado pela mata. Era uma sexta-feira e ele não queria estar na rua. Para seu azar, a casa da igreja passava por uma reforma, o que obrigou o pároco a morar numa pequena casa na boca da mata. Mas existia um motivo terrível para ele voltar apressado pela mata. Padre Duarte era o único padre ali em Bom Jesus, no Piauí. Chegando na frente da casa, olhou de um lado e do outro, enquanto suas mãos trêmulas tentavam acertar a chave na fechadura. Logo, o homem entrou rapidamente e trancou as portas. Suava frio. Olhou o relógio e eram 8h30 da noite. Se sentiu mais aliviado. Naquela noite, Padre Duarte tinha encerrado a missa bem mais cedo do que era de costume. Tinha dito aos fiéis que não estava se sentindo muito bem. Assim que fechou a igreja, seguiu para casa. A rua estava deserta. Fez um chá, mas quando ia tomar, ouviu o galope. Era a mula sem cabeça, e ele sabia quem estava ali, naquela forma macabra. 2 noites atrás foi que aquilo tinha começado. Por isso, ele logo se ajoelhou e começou suas rezas com um terço nas mãos. Padre Duarte rezava com toda a sua fé, enquanto via o som do galope lá fora. A criatura arrodeava a casa, indo de um lado ao outro. Quanto mais ele rezava, mais aquela besta fera bufava lá fora. Já tinha perdido até a conta de quantos Padre Nossos e Ave Marias tinha rezado. A noite adentrava a madrugada e a besta furiosa relinchava e continuava a rodear a casa. Padre Duarte estava aterrorizado. Suava muito. Foi quando se levantou de repente. Não é minha culpa. Sou apenas um homem, gritava ele, olhando para o alto. É a lei da natureza, um homem se apaixonar por uma mulher. E por acaso não fizesse Adão para Eva? Não posso ser culpado por amar uma mulher, quando isso é o que tu desejas. Continuava ele a gritar, olhando para o alto. Já fazia alguns meses que Padre Duarte e Juliette se encontravam às escondidas. A moça, uma jovem viúva, todas as noites vinha lhe visitar. Os dois estavam perdidamente apaixonados. Mas naquela quarta-feira de cinzas, algo terrível aconteceu. Assim que a missa de abertura da quaresma tinha se encerrado, a jovem despistou outros fiéis e seguiu para a casa do padre, onde ele tinha combinado de se encontrar com ela. E quando o relógio bateu meia-noite, Juliette começou a passar mal. E foi quando Padre Duarte viu a amada se transformar em uma besta terrível.
Rapidamente, ele abriu a porta e a criatura correu desembestada pela noite, clareando a mata até desaparecer na escuridão. Na manhã seguinte, Padre Duarte foi procurá-la, mas a jovem viúva não queria nem mesmo ver sua cara. Ele saiu de lá, quase enxotado pela mulher. Mas quando a noite chegou, quando deu 9 horas, ele ouviu o galope de um cavalo rodeando a casa. Era ela que tinha voltado na forma de uma mula sem cabeça. Ele começou a rezar, e após alguns minutos, o mal-assombro tinha ido embora. Mas naquela noite não estava adiantando. Por mais que ele rezasse, a criatura não ia embora, e continuava a bufar e a rodear a casa. Então, ele viu uma claridade vindo lá de fora. A mula sem cabeça tinha colocado fogo na casa. O homem, desesperado, correu até a porta e viu que as chamas já começavam a invadir tudo. Abriu a porta e saiu correndo. Em alguns minutos, o fogo já tomava conta do telhado. Era possível ouvir a madeira estalando no meio das chamas. Mas foi quando aquele ser se aproximou do padre. A mula sem cabeça se ergueu nas patas traseiras, soltando um relincho infernal. O pobre padre saiu na carreira, entrando na mata. Correu mais que podia e quando olhou para trás, não viu mais aquela besta. A criatura tinha sumido. O homem continuou a se afastar e ver de longe as labaredas, formando uma enorme fogueira. Apesar de não ver mais a mula sem cabeça, Padre Duarte corria e continuava a se distanciar da casa. Tinha decidido ir para a igreja, imaginando que ali aquela criatura não podia lhe pegar. Mas para isso, teria que dar a volta pela mata. Foi nessa hora que começou a ouvir os galopes novamente. O homem se apavorou e rapidamente deu a volta e correu na direção da igreja. Estava cansado, mas pensava que teria que usar todas as suas forças para chegar até lá. O som da mula sem cabeça correndo estava bem perto. Porém, o padre olhava para todos os lados, mas não conseguia ver nenhum sinal da criatura. Na igreja, ela não vai conseguir entrar, pensava ele correndo. Corria pela mata e em alguns minutos ele logo chegaria. Mas foi quando a mula sem cabeça surgiu à sua frente. Padre Duarte até pensou em dar a volta e correr, mas não tinha mais forças. Estava exausto. Por mais que tentasse, a mula sem cabeça lhe alcançaria facilmente. Foi quando começou a chorar. Juliette, não sei se você pode me entender. Não sabia que essa lenda de mula sem cabeça era verdadeira. Se soubesse, jamais teria me envolvido com você. Sinto muito pela maldição, mas minha única culpa foi me apaixonar por você. E disso eu não me arrependo, falou ele, diante daquela criatura macabra. A mula sem cabeça, mesmo parada, a todo momento erguia suas chamas infernais cada vez mais alto. A mente de Juliette, talvez perdida naquela forma, parecia tentar compreender o que o padre falava. Não queria que você tivesse esse fim. Queria apenas viver minha vida ao seu lado. Mas o celibato me impede de fazer isso. E foi ele que me trouxe essa maldição, disse o homem. A mula sem cabeça permanecia parada e em silêncio, como se estivesse entendendo o que o padre falava. Foi quando ele caminhou para perto daquela besta. Então, começou a sentir um calor insuportável. Mas sem hesitar, ele se aproximou ainda mais e logo as chamas começaram a queimar seu rosto. E antes que sua mente se deteriorasse diante das dores, diante daquela dor, ele abraçou o pescoço da mula sem cabeça com toda a força. Como se fosse inflamável, logo aquelas chamas diabólicas tomaram todo o seu corpo.
O padre caiu no chão se debatendo e soltando gritos terríveis com seu corpo em chamas. Ele queimou por mais alguns minutos até que parou de se mexer. Seu corpo era agora apenas cinzas. Naquela hora, Juliette voltou à sua forma normal. A maldição estava quebrada. A jovem estava livre de se virar naquela besta terrível. Porém, começou a chorar.